Bom, muito obrigado a todos. Eu sou o João Azevedo e Silva, enfim, apresento-me uma vez que pela primeira vez na história da Aparside resolvemos abrir esta iniciativa, o Aparside Executive Club, ao público em geral. É por essa razão que eu estou a dizer o meu nome. Pode acontecer estarmos a ser vistos por pessoas que não tive o prazer de conhecer pessoalmente. E esta é uma edição duplamente especial do Aparside Executive Club, que é o nome desta iniciativa. Basicamente, há cerca de 3 anos, no âmbito da Aparside, nós criámos um conjunto de eventos, cujas primeiras, salvo erro, 8 edições foram à porta fechada, e portanto aqui está a primeira novidade. Pela primeira vez abrimos ao público em geral. E em segundo lugar, porque nestes tempos tão desafiantes ou tão estranhos, como se costuma dizer, estes tempos de novo normal ou de novo anormal, ainda não sabemos bem, o digital, o online é rei e, portanto, aproveitamos também para desmaterializar este evento, transformando numa sessão à distância. Nós hoje vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. É um tema, naturalmente, que dá pano para mangas, um tema muito importante, e que pode ser visto, pelo menos, sob 2 prismas. Um, se quisermos, mais macro, que tem a ver com as tendências e aquilo que poderá ser o futuro daqui a 5, 10, 15 anos. Enfim, vale a pena fazer futurologia mais longe. E que todos começamos a intuir. É aqui que temas como a automação, a digitalização, a diminuição do stock de jobs, etc., as grandes migrações internacionais, a urbanização acelerada, a crise climática, a escassez de recursos, as alterações geoestratégicas, etc., entram. Mas temos também uma visão mais pragmática, que é aquela que marca o Portugal de 2020-2021. Onde é que nós estamos? O que é que mudou em 6 meses? O que é que 2021 pode vir a ser para todos nós? E atendendo ao tipo de público que normalmente frequenta os eventos da Aparside, eu diria que esta segunda lente é uma lente que preocupa grandemente as pessoas que hoje se dignaram a participar como ouvintes ou como audiência neste evento. Eu passava a apresentar de seguida os nossos 3 oradores. Queria, em nome da Aparside, naturalmente agradecer a enorme generosidade e gentileza dos 3 senhores para estarem presentes connosco. E eu gostava de fazer uma apresentação, enfim, com algum detalhe sobre cada um deles, para que possam perceber porque é que nós decidimos convidar cada uma destas pessoas. Eu tenho aqui umas notas breves, vou recorrer a elas, peço desculpa, é que os CVs são impressivos e é melhor não me enganar. Vou começar com o José Crespo de Carvalho, licenciado em Engenharia Civil e pós-graduado pelo Instituto Superior Técnico, mestre em Gestão e em Supply Chain pelo ISCTE e, interessante, curioso, doutorado em Filosofia pelo mesmo ISCTE. Não? Doutorado em Gestão. Em Gestão. Então, o LinkedIn, houve qualquer problema no LinkedIn, isto estava, enfim, José estava no seu perfil, mas peço desculpa, é indiferente, é apenas, enfim, qualquer erro às vezes acontece. Bom, com uma carreira dividida entre a cátedra e as empresas, e aqui penso que isto que está correto, foi ou é professor catedrático em instituições como o ISCTE, o INDEC ISCTE e a nova SBE, ao longo do tempo. Foi também diretor da formação de executivos na vertente académica na nova SBE e é atualmente o presidente da comissão executiva do ISCTE Executive Education. Penso que até aqui, José, está tudo certo. Entre outras empresas, foi administrador não executivo na Caixa Geral de Depósitos, enfim, uma empresa subejamente conhecida, e é colunista no jornal Observador. Peço desculpa por aquele pequeno erro, ainda por cima que me tinha surpreendido, porque eu já conheço o José há mais de 20 anos e nunca tínhamos falado disto, e achei muito curioso. Olha, peço desculpa. Portanto, José Crespo de Carvalho, muito obrigado. A seguir vamos falar do David Lopes, licenciado em Gestão pelo ISCTE, vários cursos executivos na Kellogg School of Management, nos Estados Unidos. Podemos dizer já que teve uma longa carreira no grupo Jerónimo Martins, desempenhou variedíssimas funções,
apenas a título de exemplo, diria que chegou a funções de General Management como CEO do Recheio, conhecido Cash and Carry, e desempenhou funções executivas na Biedronka, uma muitíssimo bem-sucedida operação na Polónia do mesmo grupo, Jerónimo Martins, como é conhecido. Passou por uma outra empresa, Damon, é um player global de desenvolvimento de marca própria, que tem como clientes grandes retalhistas mundiais, e aqui desempenhou funções quer em Portugal, quer de âmbito regional, quer de âmbito global. Em 2014, tornou-se uma figura mediaticamente mais conhecida, provavelmente alguns dos senhores e das senhoras já o viram em vossas casas das televisões, ao assumir o lugar de presidente e diretor-geral da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde desempenhou, digamos que, não sei se se dois mandatos, mas que foram muito marcantes por todas as iniciativas que são conhecidas e, portanto, não vou estar aqui a detalhá-las, mas são subejamente conhecidas. Em 2020, assumiu um lugar, para alguns surpreendente, para quem conhece o David menos, que é a presidência, e aqui espero não cometer nenhum erro, a presidência da unidade, se quisermos, Top Value, que é uma marca muito conhecida e muito importante de private labeling, de um grupo retalhista e conglomerado japonês chamado AEON, não sei como é que se pronuncia, se é AEON, mas só para terem uma ideia, nós estamos a falar de um dos top 20 players globais mundiais de retalho. O último ranking que vi, espero David não estar a dizer nenhuma asneira, ocupava exatamente a 20ª posição, global. Portanto, é este o novo universo do David Lopes. Não disse nada de errado, David. Não. Nada. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E agora o Ricardo Gonçalves, o Benjamin do grupo, licenciado em Sociologia, MBA pelo Lisbon MBA, onde é vice-presidente da Associação de Alumni, penso que pelo menos foste, diversas formações executivas no IMD e uma muito curiosa na Singularity University, que é uma coisa nos Estados Unidos, enfim, que tem a ver precisamente com tendências, futurologia, um conjunto de assuntos que sempre ocuparam a mente inquieta do Ricardo. O Ricardo é também colunista na revista Visão, onde escreve de vez em quando sobre carreiras, talento, tendências, mercados de trabalho, etc, etc. Desde 2016 que tem uma vida profissional nova. Porquê? Porque nos 15 anos anteriores, salvo erro, fez uma carreira muito bem sucedida na AMROP, portanto, empresa de referência de Executive Search, onde chegou a partner. Uma vez chegado a partner, em vez de almejar o managing partner, decidiu ir ser partner para outra coisa e criou, com outros sócios, uma empresa, uma boutique especializada em investimento imobiliário, eu diria que é mais real estate development, com um conceito sui generis que tem a ver com o ciclo completo. Portanto, na verdade, assistem clientes de referência no desenvolvimento de investimentos, escritórios, etc., em real estate. Ricardo, basicamente, também cumprido. Tudo bem. Tudo bem. Espetacular. Realmente só faltou aqui esta coisa que falhou. Bom, damos início, aliás, peço desculpa, à nossa sessão, e a nossa sessão é sobre o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. Eu estive aqui a ler umas coisas, estive a ler uns papers, e as palavras que me surgiram foram. Vamos fazer aqui uma daquelas coisas que é uma árvore de palavras, de frequência. Impacto, mudança, substituição, transformação, digitalização, automação, fluidez, novos skills, novas competências, aprender e desaprender, tendências, supressão de empregos, teletrabalho, Covid-19, cenarização e incerteza. Tudo isto aparecia, em cada 10 papers aparecia em 11, como dizia o outro. E, portanto, acho que vai ser o kick-off para isto. De que é que nós estamos a falar? Porquê é que nós estamos aqui? Porquê é que uma empresa como a Upperside resolveu intitular uma sessão destas, o futuro do trabalho, o trabalho do futuro? Porque achamos que as coisas têm mudado e vão continuar a mudar. O que é que nós queremos hoje? Falar um bocadinho sobre isso. O que é que tem mudado? O que é que vai continuar a mudar? Ricardo, conta-nos lá um bocadinho sobre as tuas reflexões sobre o mercado de trabalho, o mercado de emprego e tudo à volta. Bem, João, obrigado
em primeiro lugar pelo convite para estar aqui convosco e poder partilhar um pouco também daquilo que se calhar tenho vindo a aprender nos últimos tempos. Acho que a experiência na Singularity foi, apesar de ser curta, é de facto muito interessante e, portanto, se vocês tiverem a oportunidade de ir seguindo um pouco o que a Singularity faz, eles têm uma parceria em Portugal também e estão a fazer alguns programas cá. Sobretudo porque o momento transformacional que nós vivemos teve por base a razão da criação da própria Singularity. Portanto, o momento de Singularity é o momento em que as máquinas vão conseguir pensar tão bem como um ser humano. E, portanto, há várias teorias sobre isso. O Ray Kurzweil, que escreveu o livro, diz que em 2029, e continua a dizer que em 2029, diz que em 2035 os humanos poderão já estar ligados à cloud, portanto, ou seja, poderemos ter aquele ser mais híbrido entre ser humano e com uma ligação à cloud, e portanto isso é aquela parte do futuro que estavas a dizer que eu gosto de olhar, mas acho que não é o tema de hoje, mas só para vos enquadrar que de facto os temas que quando olhamos para o futuro do trabalho nos surgem são imensos e vão ter um impacto na nossa vida, porque as coisas acontecem de facto cada vez mais rápido. Acho que esta fase que nós estamos a passar, esta fase de confinamento e pós-confinamento, o que fez foi acelerar alguns desses temas e isso terá um impacto na vida profissional de, se calhar, muitas das pessoas que aqui estão hoje connosco, até no curto prazo. E por isso aquilo que podemos falar desde já, porque acho que era isso também o teu objetivo, falar um pouco de alguns dos impactos que podemos vir a sofrer no curto prazo e que as empresas já passam, por isso, e temos aqui o David Segar que nos pode contar algumas das suas histórias, é que nós estamos numa fase em que vivemos quase uma dupla digitalização, ou seja, um dos temas também que a Singularity passa é que tudo aquilo que possa ser digitalizado tem um crescimento exponencial. E isso há vários modelos de negócio que provam isso, e portanto todo o negócio que possa ser digitalizado, ou toda a tarefa que possa ser digitalizada, não tem que ser um negócio, tem um crescimento exponencial. E isso depois prova-se com vários modelos. O que estamos a viver hoje é a possibilidade de uma dupla digitalização, porque com esta questão do Covid nós digitalizámos uma série de tarefas que não estávamos à espera de digitalizar tão rápido e, portanto, isso está a permitir às empresas alterarem imensos processos. O David está num retalhista, terá provavelmente também alguns temas ligados, por exemplo, a supply chain tem mudado imenso, porque há aqui temas super desafiantes a esse nível, mas tem alterado coisas tão simples como processos administrativos e que nós não estaríamos à espera que eles mudassem tão rapidamente e que estão a mudar rapidamente, tudo provocado por esta questão da pandemia. E em simultâneo, a digitalização que nós já vínhamos sofrendo, que é a chamada automação de várias funções, continua e também está a acelerar. E, portanto, quando olhamos para isto, podemos perceber que os desafios que se colocam a todos nós são desafios que não vão ser fáceis de resolver, quer a nível profissional, quer até a nível social. E, portanto, isto depois vai ter um impacto grande em termos sociais e depois, se quiseres, podemos falar um bocadinho mais sobre isso. Para aquilo que é a preocupação, se calhar, do curto prazo e que as pessoas podem ter, é o tal efeito que agora a pandemia vai ter em termos económicos e que vai levar a que as empresas pensem em duas coisas. Uma, eu fui capaz de trabalhar de uma forma diferente, e portanto muitas empresas conseguiram se adaptar, fui capaz de trabalhar até se calhar menos horas com menos pessoas, e portanto isso vai levar a que as empresas também pensem neste tema, porque uma das questões que as empresas olham é a questão de profitability, portanto, o lucro que vão ter, e neste momento as empresas quase todas estão a sofrer. Portanto, obviamente há exceções e há empresas que estão a crescer, mas há muitas empresas que vão olhar a isto e, portanto, essas empresas vão ter que se reequilibrar até em termos económicos. E, portanto, isso vai ter um impacto na vida de todos nós e, portanto, todas as pessoas estão à espera que o primeiro quarter de 2021 seja um quarter muito difícil, o primeiro e o segundo quarter, mas sobretudo o primeiro, porque vamos ter uma série de impactos
que tem a ver com alguma intervenção também governamental que houve em alguns países, nomeadamente em Portugal houve essa intervenção, e portanto que acabará no primeiro quarter, e portanto isso vai nos trazer aqui alguns temas no próximo ano. E portanto neste ponto, acho que só se calhar uma breve introdução àquilo que estavas a dizer, e passo a palavra também ao José e ao David, acho que há aqui vários temas que podemos abordar e que só para terminar tem exatamente a ver com uma daquelas palavras que tu vais lendo nesses artigos, que é como é que as pessoas se vão conseguir adaptar, e por isso é que se fala muito do reskilling e upskilling. Portanto, a tecnologia pode-nos ajudar nisso, portanto a parte boa de tudo isto é que a tecnologia também está a criar outras oportunidades, pode-nos ajudar em toda essa questão do reskilling e do upskilling e vai-nos trazer outras oportunidades, porque as empresas também perceberam hoje uma coisa, que não precisam de ter o seu talento à porta de casa, porque ainda existe muito essa mentalidade que eu tenho que ter as pessoas perto de mim e, portanto, tenho que ter as pessoas no mesmo quase espaço físico, não é? E hoje isso tudo já não existe, até em termos de mobilidade internacional. É interessante que eu tenho seguido alguns executivos que têm propostas para ir trabalhar para outros países, e isso acontece muito, porque para evoluírem na sua carreira nas multinacionais têm que sair de Portugal e depois têm que ir para Paris ou para a Suíça ou para Londres, ou seja o que for. E hoje as próprias empresas já estão obviamente a reequacionar e dizem assim, mas porquê é que eu tenho que estar a movimentar uma família inteira quando isso? E para pessoas que eventualmente possam estar à procura de uma mudança profissional, surge também uma boa oportunidade, que é, podem começar com as competências que têm à procura de outras funções noutros países, porque as empresas vão estar muito mais abertas a contratar fora da sua zona de conforto geográfica. E, portanto, isso lá está, as tais oportunidades que vão surgir e que aliás, hoje em dia já existe, e que, por exemplo, eu quando estive em São Francisco tive a oportunidade de visitar algumas das maiores empresas lá e toda a estrutura que aquelas empresas criaram, e todas as condições que eles dão às pessoas que trabalham lá, que são absolutamente extraordinárias. Portanto, eles tomam conta da pessoa a todos os níveis, desde a parte de comida, lavandaria, de bicicletas, cabeleireiros, etc. Existe tudo naqueles campos. Portanto, eles têm tudo, não pagam nada, porque eles criaram todas as condições para que as pessoas estivessem on-site. Entretanto, como vemos hoje, a Google diz que as pessoas só vão voltar ao campus, e estão a construir um campus novo lá, só vão voltar ao campus em junho de 2021, o Facebook supostamente até final do ano, o Twitter diz que as pessoas podem ficar em casa o resto da vida se quiserem. E, portanto, isto vai mudar tudo, mesmo em termos de atração e retenção de talento. Portanto, são temas que hoje todos nós podemos pensar sobre eles e também ver como é que nos posicionamos. Claro. Ricardo, muito obrigado. Nós vamos, antes de passar a palavra, eu vou fazendo alguns comentários só por também interessantes do que vamos ouvindo, se estiverem de acordo. Antes disso, queria só pedir um favor. Nós neste momento estamos com 73 pessoas a assistir, que é um número excelente, portanto gostava de agradecer a todos e queria só pedir a quem estiver a assistir e que queira fazer perguntas, a gentileza de usarem o chat para o anfitrião. O anfitrião é o Rafael Batista. Portanto, há um sistema no Zoom, penso que toda a gente sabe, enviar por escrito as perguntas, o Rafael vai-me fazer chegar e eu vou colocar aos senhores oradores, enfim, na segunda parte desta nossa conversa. Relativamente ao que o Ricardo disse, só aqui 2 ou 3 coisas curiosas. Uma que me ocorreu foi a questão dos custos afundados, que é um conceito da economia. Portanto, neste momento há muitas empresas com escritórios novos em que o custo tem que ir às contas e é uma chatice. Eu conheço alguns em Lisboa, alguns amigos nossos, compraram, mesmo na véspera do Covid, um andar novo, mudaram de sede, expandiram, que agora não sabem bem o que é que vão fazer, é apenas uma triste brincadeira. Depois, outra coisa curiosa, muito prática, é que o Ricardo disse sobre a questão da prestação do trabalho não ter que ser tão geograficamente localizada, de facto abre oportunidades e aqui sim algumas das pessoas que nos estão a ouvir. Por exemplo, uma coisa muito típica em Portugal é uma pessoa que tem funções no Porto tem que se mudar para o Porto, porque as pessoas do Porto gostam que as pessoas morem lá. Até que ponto é que um dia destes isto pode ter algum impacto e se haver maior flexibilidade? Enfim, é um caso local, sim, se calhar extremo, mas, por exemplo, nas grandes multinacionais que são, por natureza, mais sofisticadas no seu pensamento, provavelmente vai haver lugares para executivos portugueses que podem ter a sua base em Portugal
e fazer as suas viagens a partir de Lisboa, como já acontece, só que o número vai aumentar. Pode ser uma oportunidade que importa explorar para quem eventualmente esteja à procura de emprego. Relativamente ao Estado da Nação, eu queria só citar, e passo já a palavra aqui, um pequeno estudo que saiu esta semana, da CIP, os sinais vitais das empresas, e gostava só de partilhar convosco algumas informações. Foram inquiridas um grupo muito significativo, curiosamente pelo ISCTE Marketing Futurecast Lab, é assim o nome, José, isto é o nome, ISCTE Marketing Futurecast Lab, mas fizeram aqui um estudo como deve ser. Curiosamente, das empresas inquiridas, e estamos a falar de muitos milhares, 44% recorreram ao layoff simplificado. Estamos a falar de um impacto muito, muito significativo. 54% das empresas responderam que as suas vendas em agosto de 2020 face a agosto de 2019 diminuíram num valor médio de 41%. Portanto, 54% dizem que diminuíram, a média, se quisermos, a diminuição foi de cerca de 40%, agosto contra agosto. E quais são as expectativas para a frente? 61% esperam diminuir vendas de setembro a dezembro. Portanto, 61% diminuir face ao ano anterior. Qual é a média? 39%. Portanto, o valor de 40% em termos de expectativas é um valor que parece relativamente adquirido pelo tecido empresarial nacional. E em termos de recursos humanos? Bom, aqui 21% esperam diminuir o headcount, portanto 2-1, 69% esperam manter e 10% aumentar. As 21% que esperam diminuir, em média, quanto é que acham que vão diminuir? 27% do headcount. Portanto, enfim, são estatísticas, são projeções, são expectativas, mas se nós fizéssemos a conta 21 vezes 27, isto dava um número astronómico. Finalmente, expectativas de investimento, 39% diminuir, 44% manter e 17% aumentar. É o estado da nação, pelo menos é o estado psicológico da nação e, como nós sabemos, a economia, as empresas, depende muito da psicologia. Do consumidor, decisores, etc. Portanto, queria apenas lançar mais este estudo aqui para a mesa e alguns indicadores. Vamos passar ao segundo orador, David Lopes. Pode ser? Pode, claro. Muito obrigado. David, então, uma pessoa que tem uma carreira longa em vários continentes, não é só em vários países, vários continentes, Ásia, Américas, no Norte, Portugal, que nos últimos anos trabalhou na Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde existe know-how, expertise, estudos. Como é que olha para o mundo, que é o mundo nosso, dos nossos filhos, enfim, o mundo que vem aí? É uma pergunta que me coloca, obviamente, numa situação de grande humildade, porque não me atrevo sequer a poder dar um verdito sobre o que é que eu acho que vai acontecer ao mundo. Agora, se calhar agarrava à boleia daquilo que tu acabaste de falar, juntando um conjunto, em primeiro lugar, eu não gosto muito de exprimir grandes estados de alma, mas não posso também deixar de o fazer, sobretudo quando vejo alguma evidência estatística que possa justificar esses estados de alma. Em primeiro lugar, dizer que há uma visão muitas vezes romântica do que estamos a viver do ponto de vista daquilo que são as novas oportunidades que surgem, e essas são absolutamente, eu partilho por completo aquilo que o Ricardo disse sobre a aceleração. Se de facto alguma coisa, algum nome esta crise tem, foi a rapidez com que ela aconteceu. Não imaginávamos, já vivíamos num mundo em aceleração, mas não imaginávamos que fosse possível que as coisas acontecessem tão rapidamente. E, portanto, e estou de acordo que as oportunidades do less touch economy, as alternativas que surgem e tudo aquilo que possa ser digitalizado, a migração desse mundo físico para o mundo digital são oportunidades extraordinárias e nós vemos-las a acontecer. Mas eu digo romantismo porque a esmagadora maioria das empresas e das pessoas no mundo todo
não estão a viver esse sonho. Esta é uma crise que vai acentuar profundamente as desigualdades no mundo. Eu vejo, e eu penso que vocês confirmam isso, e todos nós temos pessoas. Eu sou um bem-aventurado, estou-vos a falar de um sítio perdido no meio do Alentejo, onde estou, não é refugiado, mas a trabalhar diariamente com a minha empresa japonesa. E quando muitas vezes me ligo com muitas pessoas, há uma imagem que eu não esqueço, porque falo com um dos diretores quase todos os dias, um deles, e ele fala dentro de um apartamento em Tóquio, dentro do roupeiro da roupa, dentro do armário da roupa. E tem os casacos e as camisas penduradas. É um diretor da empresa que vai de transportes públicos quando poderia ir. A maioria das pessoas, é um exemplo, porque a maioria das pessoas, mesmo neste trabalho à distância, têm condições miseráveis para trabalhar à distância. E sabemos que foi muito difícil colocar as pessoas a trabalhar e a continuarem a trabalhar desta forma. Também me parece, do ponto de vista anímico e mental, há um desafio ao management absolutamente extraordinário de trazê-las de volta, ainda não sabendo nós os danos que isso vai causar. Mas estamos aqui se calhar a puxar muito para a parte física, mas essa não podemos deixar de a referir. As desigualdades, todos aqueles que estão menos qualificados, e são muitos, principalmente quando olhamos para o nosso país, não nos podemos esquecer onde estamos. E portanto, o país, que é um país muito desigual, não somos nem de perto nem de longe os piores da Europa nesse aspecto, mas somos um mau exemplo, e temos dificuldade, temos feito grandes progressões nos últimos anos, mas continuamos a ter um fosso muito grande. O problema não é que alguns vivam muito bem, o problema é quando o elevador social daqueles que menos vivem deixa de funcionar, que é o caso. O nosso elevador social já não funcionava antes do Covid, agora penso que há um retrocesso, o elevador está a descer para a cave. E portanto vamos ter como sociedade, vamos ter aqui um duplo desafio, que é não sermos empecilho à inovação. O Estado não está a acompanhar. Eu penso que há uma lição, eu tiro uma lição, eu acho que as empresas, a esmagadora maioria das empresas, têm tido um comportamento verdadeiramente exemplar na aplicação das medidas de prevenção, de saúde, de gestão dos recursos humanos, muito superior ao do Estado. O Estado limitou-se a fechar as portas, as empresas fizeram um pouco mais do que isso. E depois, quando falamos de profissões do futuro, por exemplo, de facto o trabalho dá que pensar, nesta ilusão daquilo que é visível, daquilo que é o bem, o sucesso, muitas vezes de atores, de empresas mais mediáticas, de políticos, de comentadores, de atletas, de atores, no período pós-Covid, digamos que é um mundo, de alguma forma, que exprime algum otimismo, alguma aspiração, mas de repente reparem que profissões são aquelas em quem nós desesperadamente pedimos ajuda neste momento. Pedimos ajuda aos médicos, pedimos ajuda aos enfermeiros, pedimos ajuda aos professores, como nunca, e se calhar o José Crespo de Carvalho vai nos dizer o papel do professor, mesmo da própria filosofia, que há bocado tu mencionaste, eu diria que vai ser resposta a muitas das nossas ansiedades e preocupações. Portanto, diria eu que há um duplo desafio, é este desafio de nós conciliarmos um mundo que está em grande transformação, mas que enfrenta forças de bloqueio que são estruturais e conjunturais. Quando olhamos para o setor público, eu vejo uma força de bloqueio que não nos permite, em alguns casos, avançar mais rapidamente às empresas, por exemplo, e chama a nós esta preocupação grande de que há uma quantidade de cidadãos e de concidadãos deste país e dos outros países que vão passar um momento de absoluto dramatismo e de solidão, em alguns casos também, e que tem a ver com um aumento crescente das desigualdades que são trazidas por estas fraturas tectónicas que acontecem nos momentos de crise, que trazem, obviamente, coisas também extraordinariamente positivas. Eu acho mesmo que vão aparecer, obviamente, novas profissões. Algumas daquelas nós muitas vezes dizemos que nem sequer ouvimos falar, já existem. Eu lembro-me de há 2 anos atrás
um professor do MIT ter, numa conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, ter trazido evidência estatística sobre dezenas de profissões que nós não nomeamos todos os dias porque não nos são tão familiares, mas que estão naqueles campos de São Francisco que o Ricardo referiu e em muitas outras startups por todo o mundo. E, portanto, elas já existem e por isso mesmo essa previsão de automação, de inteligência artificial, de robotização é uma realidade, já está a acontecer. E, portanto, o desafio é exatamente a capacidade de nós nos reconvertermos, assumindo que a educação é para sempre. Não é uma frase bonita, mas é mesmo. Não só a educação compensa, não há nenhuma estatística no nosso país, por exemplo, que contrarie o facto de haver uma ligação direta entre o rendimento, por exemplo, se puséssemos não só no campo da satisfação pessoal e da realização pessoal, mas também na área dos rendimentos, todos aqueles que mais qualificações têm, estatisticamente, têm um maior rendimento. E, portanto, aquela ideia, mas eu não faço o que quero, mas eu ganho pouco, absolutamente. Nós temos salários que exprimem também a pouquíssima incorporação de tecnologia nas nossas empresas, a impossibilidade de uma pequena e média empresa contratar um doutorando. Seria uma coisa. É aí que se dá a disrupção, não é? É aí que se dá aquilo que o Ricardo referia há pouco, não é de pensar o futuro, mas nós não temos, as empresas não têm nem balanço, nem capacidade para o fazer. As pequenas e médias empresas, que é o maior tecido empresarial do nosso país. E, portanto, mesmo com salários baixos, que nos permitiriam ser um pouco mais competitivos, é tão fraca a acumulação de tecnologia no nosso ciclo produtivo e no supply chain, que mesmo assim não conseguimos, em alguns casos, ser competitivos o suficiente para conseguir aumentar os rendimentos e reduzir a diferença que nos separa para os países em que o salário médio é muito superior ao nosso. E, portanto, dito assim, desculpem, alonguei-me um bocadinho neste aspecto, mas para abrir as hostilidades, dizer-vos que estou preocupado, nem é bem pessimista ou otimista, é mais preocupado neste momento, porque não vejo que o nosso nível diria que o nosso nível de exigência não tem aumentado. E enquanto ele não aumentar, com aqueles que nos representam, por exemplo, nós vamos ter muita dificuldade de conseguir ultrapassar com menos danos isto que estamos a viver. Muito obrigado, David. Enfim, uma intervenção longa, mas plena de ideias, acho eu bastante desafiantes. Eu também iria fazer só assim um breve comentário, um bocadinho em voo de pássaro, como diriam os franceses. Não esquecer que não há um mundo, há vários mundos, não há um país, há vários países, às vezes esquecemos disso. Por outro lado, um paradoxo curioso que o Covid veio mostrar, a importância das profissões de infraestrutura, aquelas mais básicas na escala social, que todos nós, há uns meses atrás, batíamos palmas e que vamos ver daqui a uns tempos o que é que vai acontecer. Gostava só de deixar uma nota. Há um estudo da McKinsey recente que mostra que as populações funcionais que estão mais em risco com o Covid são aquelas que são mais, enfim, mais também estão em maior risco com a automação. O que é que isto quer dizer? Que há um duplo efeito sobre camadas da população e, portanto, as diferenças sociais, tudo isso que tu falaste, David, provavelmente vamos ter tempos ainda mais difíceis nessa perspectiva. O que é curioso, porque no fundo falamos de profissões menos nobres e depois falamos dos cientistas que estão em Silicon Valley e noutros sítios. Às tantas dá a impressão que ali no meio, que é onde estamos quase todos nós, que estamos aqui hoje, temos também que pensar sobre isso. Porque, no fundo, o que é que vai acontecer, por exemplo, às funções de coordenação de management? Acho que o tema do valor acrescentado que todos nós damos é um tema que também vai dar pano para mangas nos próximos anos ou nas próximas décadas, mas isso, enfim, seria uma outra discussão. Vamos passar, com muito gosto, ao José Crespo de Carvalho. José, depois daquele meu prego com a filosofia, será que a filosofia também nos pode ajudar a pensar um bocadinho
o que é que se passa e o que é que vem aí e, principalmente, em que é que o ensino, a educação, como o David dizia tão bem, nos pode ajudar a tentarmos, primeiro, compreender a realidade, segundo, agir sobre a realidade e tentarmos, não sei se conjuntamente, mas criar um futuro que seja um bocadinho melhor ou um bocadinho menos mau, depende se somos otimistas ou pessimistas. Bom, boa tarde e mais uma vez obrigado pelo convite. A filosofia certamente que ajudará e estou certo que sim. Acho que o contexto mudou e vai mudar. E talvez uma das coisas mais críticas neste momento e a pensar daqui para a frente é na estruturação da pessoa enquanto pessoa. Acho que esquecemos muitas vezes, falamos muitas vezes em digitalização, em transformação, em robótica, nisto e naquilo, e esquecemos o nosso self. E nós temos que, de uma vez por todas, perceber que nos momentos de transformação, e não só, mas nos momentos de transformação em particular, existe um eu, existe uma pessoa dentro de cada um de nós. E se nós não tivermos atenção essa pessoa que existe dentro de cada um de nós, nós vamos perder essa pessoa para o contexto. E isto é muito sério, porque se nós perdemos essa pessoa para o contexto, nós nunca mais vamos agarrar aquilo que de positivo temos. Nunca mais vamos conseguir potenciar aquilo que, no fundo, são os nossos traços mais positivos e mais aproveitáveis pela sociedade. Eu chamo a atenção que, neste contexto, perdem-se muitas pessoas, perdem-se muitos eus, perdem-se muitos selfies, porque as pessoas não sabem o que é que vão fazer. Não têm guidance, não têm drive, andam perdidas, estão cansadas, estão em tensão. E, de facto, acho que estes tempos conturbados que nós vivemos requerem, acima de tudo, uma viagem genuína, desinteressada e séria ao eu de cada um. Se nós não conseguimos fazer este exercício, e agora então, em crise, dificilmente algum dia vamos conseguir superar estes momentos de crise, porque vamos ser assoberbados por essa crise, vamos ser, de certa forma, quase que compelidos a fazer alguma coisa, mas como não o estamos a fazer, vamos ser devorados, entre aspas, por esta crise. Isso é o que me preocupa, porque nós estivemos confinados, nós temos estado recatados, mas temos estado num mundo de muito som, de muito ruído, mas de pouca introspeção e de pouca capacidade de reflexão para connosco próprios e de pouca capacidade para irmos buscar aquilo que de facto é bom em nós e que pode ser bom em nós e bom para os outros. E estes momentos de crise são os momentos que nos levam e têm que levar a pensar e a refletir. Se não for nestes momentos de crise, com o mundo muito agitado e a força dos números, a necessidade de crescimento, etc., que temos em contexto, se não for um momento de crise que nos ajude a fazer esta introspeção, nós nunca a faremos. E passamos pela vida sem darmos conta de que temos tantas coisas positivas que não aproveitamos e que não soubemos potenciar. Isto é uma nota, enfim, não quero alongar nisto, mas acho que, como professor, e, enfim, fazendo aqui um périplo pelo meu passado, eu estava a pensar quantas crises é que eu já vivi. Esta é de facto diferente das outras, mas eu acabei o curso a sair, o FMI a sair de Portugal, depois tivemos as dot-coms, depois tivemos a crise soberana, depois acabámos agora a ter o Covid e, portanto, já são 4, e 4 enquanto docente universitário. Isto diz muito daquilo que são as experiências e olharmos para os momentos, os vários momentos da vida, e também olharmos para eles com algum distanciamento, alguma aprendizagem, e o que é que devemos fazer nesses momentos. E como professor, eu acho que a coisa mais importante para o ser humano se estruturar perante qualquer crise, perante qualquer mudança, é olhar para si
e perceber onde é que estão, e peço desculpa de me repetir, onde é que estão as suas grandes qualidades e o que é que eu vou levar de toda esta mudança, o que é que eu vou levar de positivo, o que é que eu vou potenciar em mim para ser capaz de enfrentar aquilo que são as forças de contexto. E esse exercício tem que ser feito. Ora, aqui está uma perspectiva diferente, interessante. Permita-me só, José, uma provocação. Se é verdade que para nós que estamos aqui à volta desta mesa virtual, esse exercício é quase um imperativo, se quisermos, como é que nós o aplicamos a pessoas que vivem no limiar da sobrevivência? O que é que essas pessoas podem fazer para aplicar aquilo que o José de forma tão magistral acabou de apresentar? Eu acho que nós temos uma obrigação para connosco próprios, que é precisamente visitar o nosso self e depois ligar este self aos outros. Este exercício será espúrio se for só para contentamento e gáudio próprio. Porque a finalidade do ser humano não é só ser antropocêntrico, no sentido de fechamento. É também, e muito mais do que olhar para si em termos centrais, é saber aproveitar aquilo que tem para dar aos outros e à sociedade. E é nesta ligação aos outros e à sociedade que surgem os mais carenciados, os mais precisam de mais da nossa ajuda. Quantas pessoas é que entram no gabinete de um professor, eu acho que as pessoas não têm ideia ao longo da vida, e em que o papel que nós fazemos é de pai, é de mãe, é de médico, é de filho, é de amigo, é de padre, é de ator, de baixo nível, seguramente, mas é de ator. Quantos papéis destes eu já tive que fazer para ajudar pessoas? Despedir um bocadinho o meu eu, o meu tempo, e saber que eu estou aqui, sim, mas tenho, pelo facto de buscar de alguma forma este conhecimento de mim próprio, aquilo que eu posso em cada circunstância utilizar para ajudar as pessoas que tenho à minha frente e que me vêm procurar. Sejam elas mais ou menos carenciadas, e normalmente quando procuram é porque têm alguma carência. Pode não ser muito área. Claro, claro. João, posso só dizer Claro. uma coisa sobre isto, porque me tocou muito aquilo que o José Crespo Carvalho acabou de dizer, e depois queria no fundo endossar também este comentário ao Ricardo, porque ele trabalhou tantos anos em Executive Search, que é quase um paradoxo, e obviamente não tem base científica o que vou dizer, mas as organizações são compostas por equipas, e muitas vezes o team management, os líderes, o team leader das empresas, às vezes é as áreas mais fracas das próprias empresas. Isto acontece muito. E neste momento, uma das coisas que eu estou a aprender com os japoneses, que apesar de terem processos para tudo, por exemplo, não estavam preparados, porque culturalmente trabalhar em casa é uma coisa impensável, e portanto a presença no escritório, que é quase um espaço, a palavra sagrado é um bocadinho exagerada, mas penso que vocês a compreendem, veio trazer um desafio adicional. Mas eu faz-me sempre lembrar a questão, para tentar responder um bocadinho à preocupação do Zé Crespo Carvalho. Quer dizer, como é que eu, ao nível do management, nas empresas, como é que nós, qual é que é aquela que me parece ser o maior indicador para medir a minha própria performance? A minha performance é a performance dos que trabalham comigo. Eu tenho que ser avaliado pela forma como os que trabalham comigo conseguem trabalhar, conseguem produzir, conseguem aumentar valor, conseguem ter uma boa performance. E se este princípio for seguido, mais do que nunca, eu acho que a todos os que nos estão a ouvir agora, é poder imaginar que nós temos hoje milhares de pessoas, a maior parte de uma força de trabalho, a trabalhar remotamente, e mais do que nunca as qualidades de liderança são exigidas. As qualidades humanas, a dimensão humana da gestão, eu preocupar-me com os que trabalham comigo, eu preocupar-me com o seu bem-estar, saber se de facto estão a conseguir, não é saber se estão a trabalhar as horas que trabalhariam no escritório, mas é para saber se estão a ter a performance e se estão-se a sentir acompanhados, se não se estão a sentir mal, se não se estão a sentir sozinhos, desanimados, desarticulados, desenraizados. E portanto, mais do que nunca este princípio
diria, de avaliação do management, que é a minha performance, é a performance dos que trabalham comigo, é uma coisa cada vez maior. Eu não sei, Ricardo, se tu concordas com isto. Sim, sim, completamente. Eu acho que este reflexo e agora quando se fala da questão do impacto que esta crise tem tido a nível da gestão das pessoas, aquilo que eu tenho ouvido mais é que os gestores têm que ser cada vez mais humanos para perceberem o outro lado. Portanto, aquela questão que é sermos empáticos, que todos deveríamos conseguir fazer, mas que é das coisas mais difíceis de se conseguir. Esta pandemia acho que tem tido esse lado, se calhar um bocadinho mais positivo, em que as pessoas foram praticamente obrigadas a perceber de facto o que é que se passa do outro lado. E o que se passa do outro lado é o que é que se passa em casa das outras pessoas, porque de repente estamos numa Zoom call destas e passam umas crianças aqui atrás e passam não sei o quê, e isto tudo acontece e depois nós acabamos por até empatizar mais com essas pessoas, porque nós próprios também vivemos esta angústia e se calhar, como estavas a referir aquele teu colega que está dentro de um guarda-fato com as camisas, aquilo de facto cria na equipa até um sentido até de alerta ou de sensibilização para a situação que vocês não queriam ter se vocês estivessem no escritório todos os dias e portanto e está-nos a fazer redescobrir um pouco também até as equipas que nós temos, as pessoas que nós temos, a maneira como as pessoas trabalham. Há um outro tema super interessante, mas que eu no outro dia tive num webinar que nós organizámos por acaso no Lisbon MBA e estava eu com o António Casanova a falar sobre alguns destes temas. E ele trouxe um tema que é super interessante, mas que eu não vou alongar, mas só para vos dizer, que é a meritocracia dentro das organizações versus os extrovertidos. E o que a crise tem trazido é aquelas pessoas que são mais extrovertidas dentro das organizações e que sabem tomar um café com a hierarquia e que sabem se posicionar e que sabem estar, têm uma tendência natural para depois serem recordados por quando há lugares de promoção, certo? Em casa, isto hoje em dia também já é possível fazer em casa, eu sei que pessoas conseguem fazer isso, provocam mais one-to-one, provocam mais e-mails, provocam mais... Pronto, isto também é possível fazer, mas é muito mais difícil fazer isso. É muito mais difícil conseguir fazer a tal questão da cultura informal dentro das organizações hoje em dia do que é. Portanto, a meritocracia hoje acaba por sobressair e até se estão a descobrir alguns talentos dentro das empresas que nem sabia que existia por tudo isto. Portanto, isto é daqueles efeitos que têm acontecido. Sim, mas em relação àquilo que estava a dizer, concordo completamente. Só duas coisas que gostava de dizer em relação àquilo que o professor Jéquias Carvalho estava a dizer, porque foi de facto uma aula, portanto foi espetacular, eu adorei aquilo que você estava a dizer e compartilho. Só há um tema em relação à questão da introspeção, que eu vou fazer aqui uma comparação com aquilo que eu vivi muito em entrevistas até de follow-up e de acompanhamento de carreira, que a maior parte das pessoas quando chegavam ao pé de mim e queriam mudar, faziam-no numa fase já mais limite, ou seja, são pessoas que estão normalmente descontentes com a situação que estão a viver e aí é que se lembram que têm que mudar. E depois aí é que se lembram que, mas eu sequer não tenho um grande network e depois não sei muito o que é de fazer e portanto aí é que começavam a surgir as questões todas. E pronto, isto só para dizer que em termos de limite, e acho que aquilo que o José falou, de o que nós vamos viver e aquilo que o David estava a dizer, tem uma imagem até mais próxima de que virá a acontecer em termos de realidade nos próximos tempos, há de facto várias pessoas que vão ultrapassar e vão passar por uma fase limite. Essas fases limite são de facto muito mais difíceis de fazer uma introspeção com qualidade, não é? Eu acho que isso acho que essa introspeção e acho que as pessoas devem procurar nelas não só quem elas são, portanto o tal self, mas como é que nós podemos ser o melhor de nós, porque acho que só quando nós somos o melhor de nós é que também podemos provocar e potenciar o melhor dos outros. Porque não basta, como estava a dizer, nós conhecermos, acho que temos que nos conhecer e depois saber extrair e potenciar aquilo que é o melhor de nós e perceber quais é que são as competências, quais é que são os skills, quais é que são as atitudes e comportamentos que nós temos e como é que nos conseguimos gerir e depois quem gera equipas potenciar isso nos outros. Mas tempos limite, tempos de crise, não são normalmente bons conselheiros e portanto isto só uma nota que quem hoje esteja a pensar
que daqui a uns meses ou daqui a um tempo poderá estar numa situação limite, se quer preparar para ela, tem que começar já, devia ter já preparado. Isto, em termos de mudanças e do que é que se quer fazer na vida e o que é que vai acontecer nos próximos tempos, é bom que as pessoas tenham este enquadramento que, na minha opinião, eu acho que o melhor que vocês têm a fazer neste momento é se já percebem que a empresa onde estão ou a função onde estão poderá ser descontinuada, que a empresa onde vocês estão poderá ter problemas e vocês poderão ter que procurar uma alternativa, é bom começar a procurar já e não deixarem arrastar a situação para que depois se resolva. E, portanto, eu acho que esta mensagem do que é que nós somos e como é que nós podemos ser o melhor de nós é super importante. Acho que todos nós devíamos fazer esse trabalho. É uma coisa que, ainda por cima, é revelador, muitas vezes é libertador e é um ótimo conceito que o José deixou. Muito obrigado. Não, sem dúvida, eu concordo. A aula foi uma excelente e deixou-nos pensar. Eu estava aqui a ouvir este silêncio e pensei que é aquele silêncio quando nós ouvimos alguma coisa que nos faz pensar. Enfim, também é do silêncio da sala, mas pronto, vamos usar a metáfora. Ora bem, eu ia lançar aqui uma pequena alteração, porque estou a receber muitas perguntas interessantes e acho que podíamos abrir e conversar um bocadinho em torno delas. Portanto, se estiverem de acordo, eu vou ler aqui no cockpit algumas coisas e vamos comentar. Sim, não vamos todos comentar todas as perguntas, não é possível, mas, portanto, acho que que se calhar ganhamos um bocadinho em interesse. Eu acho que não há problema nenhum em dizer o nome das pessoas. Se alguém tiver problemas, peço desde já desculpa. O Raul Simão está neste momento na Colômbia, quer dizer, trabalha na Colômbia, vive na Colômbia, não sei se estará neste momento na Colômbia, deve estar, e diz assim: tenho particular interesse na questão do reforço das desigualdades económicas e sociais resultantes da pandemia, especialmente em países com elevado peso da economia informal. Na vossa opinião, qual é o papel que as empresas e os gestores delas podem ter neste tema, uma vez que muitos destes Estados vão sair da crise totalmente endividados, para não dizer outra coisa? Ou seja, já falámos um bocadinho disto. Qual é que é o papel das empresas e dos seus líderes e gestores? Penso eu que é este o tema do Raul Simão, na ajudar a amortecer alguns impactos. E aqui há uma tensão grande, que é a tensão do acionista e a tensão da tendência para proteger a lucratividade das empresas, que é legítima, com outro fenómeno que tem acontecido, que é de algumas empresas se constituírem como empregadores de referência pela sua responsabilidade social a gerir a pandemia. E eu já tenho exemplos, mesmo em Portugal, de pessoas que de repente renovaram os votos com o seu empregador, fruto daquilo que eles viram ter sido a reação à pandemia. Portanto, aproveito aqui este ensejo para lançar esta dica. Se calhar, David, pode ser um bocadinho... Tentando ser muito rápido para poder permitir as perguntas e de certeza que a resposta ficará incompleta. Em primeiro lugar, sinto que do ponto de vista até de políticas económicas que os Estados e os governos possam adotar, eu acho que tudo deve ser feito para proteger o emprego. Não são os empregos sem viabilidade, são os empregos que estão sob pressão neste momento e que têm que ser protegidos. E, portanto, o papel, em momentos de crise, as empresas, as marcas, têm que ser portos de abrigo. Não só nos momentos de crise, mas em momentos tem uma dupla responsabilidade. Há muitos movimentos. Eu diria que há uma nova elite de CEOs. Há um movimento nos Estados Unidos no qual eu já participei e que estou relativamente familiarizado, que é o Conscious Capitalism, que é a ideia de que nós temos que dar lucro, mas temos que o fazer com um propósito. E muitas vezes há um exemplo que ajuda a perceber isso. É uma empresa em São Francisco que faz só donuts e só emprega ex-presidiários, sabendo o papel que um registro criminal pode ter na vida de uma pessoa. Agora permitam esta analogia, sabemos que deve ser muito difícil que a pessoa consiga no mercado de trabalho vencer nos Estados Unidos. Esse é um carimbo difícil de ultrapassar. E essa empresa só contrata ex-presidiários. E a empresa tem um slogan que é não empregamos, não fazemos donuts
para empregar pessoas, empregamos pessoas para fazer donuts. E é líder na Baía de São Francisco a vender donuts. E, portanto, é um exemplo, obviamente, só para simbolizar aquilo que são os esforços que as empresas e as pessoas estão a fazer. Há movimentos de localização. Há pouco, tu, na tua introdução inicial, falavas da aceleração da urbanização. Temos que validar, porque não há estudos ainda que nos permitam, é cedo demais, mas vão existir. Mas outro dia falava com uma empresa de mudanças de Lisboa que me dizia, das 50 mudanças que fiz na cidade de Lisboa nos últimos 3 meses, 40 foram para pessoas que saíram de Lisboa para fora de Lisboa porque tiveram pela primeira vez condições para poder trabalhar e descobriram que podem ter uma vida mais balanceada e menos cara e, portanto, vão libertar recursos que de outra forma não conseguiriam, que estavam a consumir para viverem numa zona premium. Bom, mas isto, respondendo só com uma frase, eu diria proteger o emprego como primeira prioridade e pedir a todos os líderes que façam o pino para o conseguir fazer para todos sofrermos menos com isto. Muito bem. O que é uma forma de ligar com um comentário, pergunta que recebemos do Rui Mendes da Costa. Não deveríamos ser avaliados pelo valor que criamos nas nossas pessoas, tal como somos em termos de outros indicadores? De certa maneira, faça a ligação, porque criar valor nas nossas pessoas é também proteger o seu emprego e é também dar-lhes condições para que elas possam, por sua vez, ter produtividade e ajudar-nos, digamos, a criar aqui um ciclo virtuoso de criação de valor. Penso eu, não é, David? Que faz sentido. Enfim, sim. Acho que a pergunta, Rui, é uma pergunta que faz todo o sentido e que dá a sua própria resposta. Penso eu que todos no painel concordaremos com isso. O Ricardo Silva gostava de saber a vossa opinião sobre o que vai... Posso só interromper? Peço desculpa. Sim, claro. Sim. Não é nenhum comentário, é uma pergunta. O que é que será, esse comentário, essa pergunta é interessante e eu coloco outra. O que é que dará mais prazer a um professor? Pegar numa turma fraca e torná-la forte ou pegar numa turma forte e torná-la mais forte? Fica a reflexão. Ok. Fica a nossa... Tem tudo a ver com a perspectiva de liderança que está aqui a ser discutida e se somos ou não avaliados em função do impacto que nós temos nos outros. Serve o self para servir uns aos outros. Isto é muito servant leadership e muito aquilo que nós devemos saber fazer pelos outros. Sim. E achei interessante porque realmente a pergunta faz a perfeita rima com o que estávamos a conversar e concretamente do José. Muito obrigado. Passando ao Ricardo Silva, gostava de saber a vossa opinião sobre o que vai acontecer num mercado mais rígido como o português, nomeadamente, o teletrabalho veio para ficar e o que é que vai acontecer em termos de custos? Eu penso que a pergunta será custos associados. Enfim, portanto, tem o impacto que o teletrabalho tem como oportunidade ou para aumentar ou para reduzir. Depende aqui um bocadinho das perspectivas. Tipicamente para reduzir por causa do imobiliário associado e dos custos, digamos, de overheads. Ricardo Gonçalves, o que é que vai acontecer ao teletrabalho? O trabalho vai... Vamos avançar para um sistema misto? Vou-vos dar 2 exemplos que estão a acontecer neste momento e, portanto, é mais fácil falar com exemplos do que outra coisa. 2 grandes empresas tecnológicas em Portugal, 2 abordagens relativamente distintas. Portanto, uma delas pôs toda a gente, estamos a falar de centenas de pessoas em casa, vão continuar em casa, não sabem quando é que vão voltar ao escritório, portanto uma abordagem um bocadinho mais tipo Twitter, se quisermos. Impacto disso, obviamente tem algum impacto em termos de impacto nos custos, não é? Que é a pergunta. Terá certamente algum impacto em termos de tecnologia, portanto é preciso obviamente dar todas as condições às pessoas para trabalharem. Tem um outro impacto que o David estava agora a referir, que é, e que as empresas estão todas a pensar nisso, é as rendas que eu estava a pagar no centro de Lisboa e do Porto são altíssimas e, portanto, o trade-off é normalmente positivo quando se faz uma análise
pura e simplesmente economicista. Portanto, é este o tema. Eu acho que a maior preocupação das empresas tem a ver, e esse sim poderá ser um custo mais tarde, não já, mas tem a ver com o tema do engagement das equipas, com o tema até tão simples do onboarding, porque há uma diferença importante quando nós falamos do que é receber uma pessoa na empresa. Receber uma pessoa e fazer um onboarding à séria, estamos a falar de talvez 2, 3 meses, se for um programa bem estruturado. Outra coisa é a orientação, não é? Olha, isto é a tua secretária, aquela é a tua equipa, estas são as tuas tarefas, e a pessoa passada uma semana está mais ou menos a produzir, mas não tem verdadeiramente um programa de onboarding. E isso é possível fazer de uma forma até relativamente simples, de forma online, digital. Portanto, isso é possível fazer. Mas o grande tema de todas as organizações, e aquelas que obviamente são mais tecnológicas, estão mais preparadas para isso, porque já têm normalmente até a parte toda da infraestrutura, é este tema das pessoas, mais uma vez, que é como é que eu vou receber as minhas pessoas, como é que eu faço o engagement com as equipas, como é que eu consigo gerir e consigo extrair, lá está, o potencial das pessoas, se não estou assiduamente com ela. Hoje em dia já existem, a rapidez da crise, também vou à rapidez da resposta à crise, que é espetacular, porque hoje em dia já temos programas todos montados online, como é que se faz o onboarding, como é que se faz tudo. Portanto, já há imensa coisa para quem quiser explorar, poderá explorar isso. Um outro exemplo, portanto, o primeiro exemplo foi, puseram toda a gente em casa, não sabem quando é que volta. O outro exemplo é, já existem políticas definidas neste momento, até por equipa, que esta equipa vem 2 dias ao escritório, aquela equipa vem 3 dias ao escritório. Há quem adote esta postura de, pura e simplesmente, só deixar vir, as pessoas vão começar a vir num sistema híbrido, portanto 2, 3 dias por semana. Há empresas que estão a adotar o sistema de dividir e criar as tais bolhas, de pôr pessoas a vir uma semana e a outra semana, ou 15 dias e a outra 15 dias. Portanto, há de facto aqui soluções diferentes, que depois terão obviamente um impacto também em termos de custos. Mas se quiseres olhar um bocadinho mais além, o que é que poderá vir a acontecer, eu acho mesmo que o sistema que vai vencer será aquele sistema mais híbrido e que vai permitir às pessoas terem uma liberdade também maior, em termos de vida pessoal até, conjugando com a vida profissional, e também permitirá eventualmente às empresas fazer alguma redução de espaço e, portanto, com isso também ter alguma poupança, porque também já perceberam que não precisam ter todas as pessoas no escritório ao mesmo tempo para que as coisas aconteçam. Portanto, e no outro dia tinha um exemplo de uma executiva que vive nos Estados Unidos, que ela viajava até o ano passado, até janeiro, viajava 80% do tempo, e ela diz, nos últimos 6 meses estive aqui em casa e as coisas aconteceram todas da mesma forma, portanto, se calhar não acontece tudo exatamente igual, e portanto ela já percebeu que não vai ter que viajar 80% do tempo, se calhar vai conseguir viajar 30% ou 40%, porque em termos de vida pessoal depois também vai dar outras oportunidades, mas é isso. Este tema do teletrabalho, umas coisas que eu tenho lido aqui e ali, vai dar pano para mangas, e eu vou gostar só de partilhar 2 ou 3 curiosidades que nos vão ocupar. Uma delas tem a ver, naturalmente, com a regulação dos horários. A regulação do ponto de vista jurídico, portanto, adaptação de legislação, etc. Outra tem a ver com a intrusividade dos mecanismos de controle. Já começa a ser uma preocupação das empresas com softwares para monitorização. Temos também, naturalmente, temas de segurança de informação, que é também algo que vai estar na ordem do dia, mas depois há outras coisas que são mais, se calhar, inesperadas ou não. Por exemplo, começa a haver alguma evidência do cansaço neurológico dos Zooms. E, portanto, o impacto na produtividade, na capacidade de resposta, quer dizer que nós também temos que aprender a trabalhar nesta nova forma. Não podemos estar ligados em videoconferência, nem a fazer Skypes e Zooms, passa a publicidade, de manhã à noite. Portanto, há aqui um conjunto de temas que as próprias empresas e as próprias pessoas vão ter que abordar. E depois ainda há outras coisas curiosas. Uma delas apontava para alguma evidência, são estudos apenas muito preliminares, de um certo achatamento de facto das organizações, porque muitas reuniões Zoom dão uma ideia de que as hierarquias são menos pronunciadas. Não sei se tem a ver com os rituais físicos, muitas vezes, do chefe ou disto ou daquilo, mas há qualquer coisa que as pessoas sentem a sua participação mais valorizada do que num outro tipo de ambiente. É muito curioso este estudo, posso, enfim, partilhar com alguém que tenha interesse.
Depois, outras coisas curiosas, aqui mais normais, têm a ver com uma maior valorização da diferença, ou seja, empresas, nomeadamente multinacionais, mas também empresas nacionais que têm fornecedores e clientes estrangeiros e que de repente começaram a interagir em vez de ser ao telefone, há uma maior tolerância para com o outro, que é uma coisa que, do ponto de vista social ou da nossa sociedade, acaba por ser um side effect positivo e curiosamente positivo. Portanto, temos aqui muitos temas que também, enfim, alguns deles foram aqui muito brevemente referidos por mim, mas com certeza que vieram para ficar e que vão marcar os próximos tempos. Muito obrigado, Ricardo. Eu vou passar à próxima pergunta. Pergunta-se mais, tem aqui um tema economicamente mais difícil. O Jorge Matos diz assim: num contexto de redução dos postos de trabalho, onde é que vão as empresas encontrar mercados / consumidores para conseguir sobreviver nos seus negócios? É aquele velho problema da teoria económica. Se há muito desemprego, há menos rendimento, logo há menos consumo, logo nós temos que parar isto de alguma forma. Segunda pergunta, esta é que é mais picante. Também vamos ver a aceleração do rendimento mínimo garantido como forma de manter dinheiro a circular na economia? Caro Jorge, gostava de saber responder a isto. Eu acho que ninguém sabe. Mas já agora... O Trump já respondeu a isso. Ok, o Trump? Ao passar cheques para casa. Ao passar cheques para casa. Pois é engraçado, exatamente. Cheques para isso e para os funerais também. Isso é cheques, exatamente. Bom, alguém, talvez o José, como é que o José vê este tema, se calhar interessante, do rendimento mínimo garantido? Eu sei que a pergunta é difícil e, portanto, não estamos à espera aqui de nenhuma tese completamente sedimentada. Isto faz sentido numa pandemia? Faz sentido pensarmos em algo que possa manter a economia a funcionar desta forma? Não faz? Enfim, algumas ideias que possa... É uma pergunta difícil, não tenho uma resposta nem clara, nem pré-pensada. Acho que, acima de tudo, temos que preservar e respeitar a natureza humana e, portanto, haverá casos em que se justificar esse rendimento. Tenho sempre receio do aproveitamento e daquilo que possam ser side effects aqui negativos em políticas massivas desse tipo. Uma coisa é nós podermos, de alguma maneira, e eu acho que isso cabe muito também às empresas e à responsabilidade de cada um, ajudar naquilo que podem ajudar. As ajudas massivas e indiscriminadas, sem saber a quem se está a fazer, podem ser muito tricky, na medida em que vão criar, pelo contrário, diria eu, algum parasitismo, ou potenciar algum parasitismo no meio disto tudo. Coisa que eu não gostaria de ver acontecer. Eu sei que isto é uma resposta, enfim, se calhar pouco cordata, mas eu quero acreditar que as pessoas todas, como dizia há pouco, as pessoas todas têm aspectos que têm que saber aproveitar mesmo em crise. E todos nós temos aspectos que conseguimos aproveitar mesmo em crise. Há uns que o fazem e se esforçam e lutam, e há outros que não o fazem. Remunerar os dois da mesma maneira, não sei se é justo. Muito obrigado. Eu sei que a pergunta era muito difícil, portanto agradeço o esforço. Eu próprio, enfim, estava a pensar no que é responder. Portanto, de certeza que ninguém me vai perguntar a minha opinião, não é, Ricardo? Mas vamos perguntar ao David, porque o David tem cara de quem já pensou no rendimento mínimo garantido. Não, nem é bem no rendimento mínimo garantido. Mesmo antes do Covid, vocês sabem que esta questão da automação e da exclusão por falta de qualificação de milhares de pessoas, sobretudo até numa faixa etária mais envelhecida e, portanto, mais difícil de reciclar, de se reconverterem, gerou e gera ainda uma discussão apaixonada pelo mundo sobre o rendimento básico universal, que é aquela ideia, e a experiência na Finlândia também não é muito conclusiva, mas também não é muito positiva, que é dizer assim, aqui estão recursos da sociedade e toda a gente, independentemente se é rica, se é pobre, recebe um valor. Estão aqui 2.000 euros e a partir daqui, quem quiser trabalhar em cima disto, trabalha em cima disto. Mas este é um valor que permite que a pessoa tenha uma vida digna e portanto, chamam-lhe a isso o rendimento básico universal.
Obviamente que eu estou a simplificar muito a realidade. Eu não sou um simpatizante desse caminho, não me revejo nele, porque eu acho que ele é contra a própria natureza humana, mas enfim, nós não somos uma máquina, não somos todos feitos da mesma forma de pensar e sentir. De qualquer das formas, e inclusive traz-nos aquilo que eu chamo uma armadilha do desemprego. O desemprego tem armadilhas e esta, para mim, é uma armadilha do desemprego. E, portanto, prevejo, acho que a sociedade tem que encontrar outras formas de equidade. O problema, e permitam, eu sou um feroz paladino contra o aumento consecutivo a níveis insuportáveis dos impostos, porque eu acho que, e isso é a questão nós não podemos deixar para trás os mais frágeis, os verdadeiramente mais frágeis, mas também não podemos assistir a que tudo se resolva só com o pagamento de impostos, porque deixa de ser uma ferramenta de calibrar a sociedade em relação àqueles que menos têm e ajudando os mais frágeis, para ser uma punição àqueles que vão fazendo mais coisas. E nós já passámos essa fase. Isto já é claramente uma punição a tudo aquilo que é criado de riqueza, a tudo aquilo que à volta desta mesa se faz todos os dias em relação a tentar gerar recursos e distribuí-los, esses recursos também por aqueles que participam nos projetos. E, portanto, a solução é sempre a mesma. Esta crise traz-nos, infelizmente, não só no nosso país, mas é de facto a falência do nosso próprio modelo de desenvolvimento. Nós somos um país absolutamente extraordinário. Há um filósofo polaco que diz: trocava a minha magnífica história por uma melhor geografia. E eu vivi na Polónia e consigo sorrir com essa frase. Eu acho que tenho a certeza que a esmagadora maioria dos portugueses não trocava nem a nossa magnífica história, nem a nossa magnífica geografia. A nossa magnífica geografia é realmente aquilo que nos permite olhar, por exemplo, um país que tem 30 e tal vezes, quando a plataforma marítima for aprovada, a plataforma continental, tem 40 vezes mais mar do que terra. E isto não é água, isto é tecnologia, isto é ciência. Poder imaginar que em vez de 11 campos de futebol, tínhamos construído 9 para o 2000 e tínhamos pegado no dinheiro de um estádio, colocado nos Açores e dizer: vamos ter a Harvard dos oceanos. Vamos ter a Harvard dos oceanos, vamos buscar os melhores professores à Nova Zelândia, à Austrália, aos Estados Unidos, vamos abrir bolsas. E de repente aqueles 100 milhões servirem para mudar. É assim que se muda um país, acho eu. É mudando, não é de um dia para o outro, mas é investir realmente naquilo que nos faz únicos. E estudos e relatórios e programas estratégicos, eles existem todos, mas não existe uma grande incapacidade depois de os executar. E depois, quando chove, estamos nós a fazer obras no telhado, que é uma chatice. E, portanto, o turismo apanhou-nos outra vez na curva e devemos muito ao turismo. Felizmente que o turismo tem funcionado muito bem. Mas, de repente, parece que é só isso. Os restaurantes, o turismo, e de repente vamos todos abaixo. Eu risco. Aguentamos. Claro. Peço desculpa. Não, claro, David, muito obrigado. Mais uma incisiva intervenção. Eu fazia a ponta agora aqui com um comentário, que é um comentário-pergunta do nosso ouvinte, peço estou na rádio, do nosso espectador Nuno Anjo e Silva, que diz assim: pegando aqui nas palavras dos 3 ilustres oradores, penso que estamos a falar de 1. Procurar o que tenho de melhor e mais útil para os outros, segundo o José. Ver se sei como passar esse potencial ou se preciso de aprender de novo, Ricardo. E 3. Projetar esse novo eu aditivado num tabuleiro idealmente maior, que tem ou devia ou podia transcender Portugal, David. Perguntaria se este é um bom sumário do que foi dito e que reflexões adicionais sugere aos senhores. Muito obrigado, Nuno. Ricardo, reveste neste sumário? Sim, acho que está ótimo. Já temos muito conciso e, portanto, já tens aí um fecho. Já tenho. Vai ser já um post do LinkedIn a seguir. Isto é o verdadeiro trabalho colaborativo, que também é um dos grandes temas. Exatamente. Agora. É muito engraçado. Como é que se faz
É um bom mas sumário. A inteligência coletiva é a coisa mais poderosa que existe. É verdade. É verdade. E por isso é que é importante depois voltarmos ao espaço físico, porque isto depois não funciona tão bem no mundo virtual ainda hoje, e se calhar dificilmente funcionará. Ricardo, aproveitando isto, e na verdade foi mais um sumário comentário, tenho aqui 2 perguntas que vou, de certa maneira, agregar, porque elas têm a ver estritamente com coisas com que tu trabalhaste e trabalhas, que passo a dizer. Diz a pergunta a Sara Azevedo: que soft skills, e chama a atenção, soft skills, serão cruciais na era da digitalização / automação? A pergunta é interessante porque não são os hard skills, não é? Porque senão são técnicos. Quais é que são os soft skills fundamentais num mundo digitalizado e automatizado? O que é que tu achas? Olha, os soft skills necessários são vários e, portanto, posso depois partilhar até se quiseres uma lista, uns 20, mas depois obviamente cada um vai desenvolvendo aqueles que serão melhores até para a sua função e, portanto, não caindo assim em generalizações, porque é muito difícil fazer isto sem conhecer a pessoa e, portanto, acho que estas coisas têm que ser de facto muito customizadas, mas eu posso responder de uma forma que os soft skills têm sido mais valorizados pelas empresas agora muito recentemente, e portanto isto já tem a ver com alguns estudos que estão a ser feitos e feedback também que as empresas estão a dar, e não mudam obviamente muito daquilo que era. Estas coisas, os soft skills vão mudando, mas também não mudam muito rapidamente, isso não é assim tão possível. Os hard skills até podem mudar mais rapidamente, mas um deles já foi falado aqui hoje, não sei se pelo José ou pelo David, mas e talvez seja o mais importante, e portanto começo por aí, que se apelida de learnability, portanto a capacidade de aprender, porque esse é provavelmente a competência, portanto eu não vou chamar, não é um soft skill, portanto é uma competência, portanto tem para além de skill, comportamento e conhecimento, portanto é uma competência que todas as empresas procuram, porque a tua capacidade de aprendizagem vai-te permitir, pelo menos isso, estares muito update em termos daquilo que está a acontecer e poderes então agir de acordo com isso e adaptar-te a uma nova realidade. E, portanto, essa capacidade de aprendizagem é aquilo que as empresas mais procuram, porque procuram aquelas pessoas que estão constantemente em atualização, obviamente, do conhecimento e das suas competências. E isso não parte, ao fim e ao cabo, também das empresas, depois parte muito de cada um de nós, que é como o José há pouco estava a dizer, e acho que isso é crítico, há pessoas durante estas fases mais críticas que de facto vão à luta e procuram e fazem, como nós costumamos dizer, fazem pela vida, não é? Portanto, essas pessoas de facto têm que ser remuneradas e valorizadas e têm que ser premiadas, tal como as empresas, isto só fazendo aqui um comentário à parte, porque eu pouco era para dizer isso, mas depois não disse, em relação àquilo que o David estava também a dizer, sobre o Estado premiar ou dar dinheiro a todas as empresas, mas isto também não é viável, ou seja, porque se nós, estas alturas de crise, nós já passamos todos por várias, também ajudam um pouco, muitas vezes, a eliminar algumas empresas que não estão a acrescentar valor e, portanto, obviamente que depois as pessoas vão sofrer com isso e vão ter que procurar novos empregos e vão ter que procurar trabalhar em novas empresas, mas se olharmos para trás, provavelmente estas novas empresas que eles procuraram são de facto empresas melhores e que estão a acrescentar valor para todos. E portanto, de facto, esta questão, lá está, do rendimento mínimo garantido para todos e do apoio às empresas de uma forma generalizada, sem haver qualquer tipo de critério, não beneficia a economia, porque no final podemos empurrar o problema durante mais um tempo, mas depois vamos ter sempre o problema. E isto acho que é um ponto crítico. Não estou a fugir à questão, portanto eu vou voltar à questão que me colocaste, e portanto primeiro era a questão do learnability, depois há uma questão super importante que tem a ver com o próprio interesse tecnológico que as pessoas hoje em dia demonstram e que têm, e a potência tecnológica que têm, portanto que têm de ser de facto muito aderentes. Depois a capacidade de resolver problemas complexos, portanto é uma outra competência que vai ser, e é hoje muito procurada e continua, porque obviamente hoje vivemos num mundo que não falta são problemas e portanto alguém tem que os conseguir resolver. A capacidade também de trabalhar em colaboração, que eu há pouco referi, esta então é daquelas que todos falam sobre isso, porque trabalhar em colaboração de uma forma virtual é mais difícil e tem outros desafios do que trabalhar em pessoa. E depois há uma que já é um bocadinho mais recorrente, que é a chamada agilidade,
que é diferente de flexibilidade. Portanto, flexibilidade, normalmente nós estamos a reagir a alguma coisa que aconteceu, a agilidade é a capacidade que a pessoa tem de antecipar um pouco aquilo que vai acontecer. E, portanto, com os dados e com o conhecimento que tem e olhando para o seu negócio, para a sua função e para aquilo que está-se a passar, consegue de uma forma mais ágil antecipar e não é reagir, mas é agir antes. Outra coisa, já agora só para terminar, que as empresas procuram, e isso em ambiente de entrevista também é valorizado, e é valorizado sobretudo até depois no dia-a-dia, é a atitude que as pessoas têm para com os desafios que lhes são lançados e para com os temas que têm que resolver. E, portanto, a questão de uma pessoa estar mais energizada e criar e ter foco obviamente, se chegarmos ao ponto de conseguir ter paixão pelo que se faz, é super importante. O chapéu hoje que existe é trabalhar numa empresa e ter uma função que nos permita ter um propósito, também não tem a ver com a tua questão diretamente, mas tem a ver com quase com um chapéu que existe hoje e que é importante para todos e há muitas empresas que já estão preocupadas com isso, porque também foram as próprias pessoas que fizeram que as empresas ficassem preocupadas com isso em muitos casos. E portanto só essa nota final. Muito bem. Bom, temos aqui muito mais perguntas. Eu vou agradecer a todas as pessoas que as colocaram. Não vamos poder passar por todas. Tornaria isto bastante extensivo e já ultrapassámos a hora. Eu iria fazer uma ronda final, se concordarem, e tentar aqui pensar um bocadinho no curto prazo. Ou seja, 2020, 2021, temos à nossa volta, ou seja, do lado lá do ecrã, provavelmente teremos pessoas que estão empregadas e pessoas que estão à procura de um desafio a partir de um estado de desemprego. E aquilo que eu gostava era, e peço desculpa por ser se calhar demasiado pragmático na pergunta, é que conselhos é que dariam, que reflexão é que deixariam neste mundo que vivemos e neste mundo dos próximos meses para estes dois grupos de pessoas. Portanto, por um lado, pessoas que estão empregadas e que estão a ver o que está a acontecer, algumas a pensar se devem mudar ou não, é uma coisa que muitas vezes me apresentam, que é se é o momento ou não por causa do risco, porque se eu mudo, o que é que vai acontecer, etc. É um primeiro lado. E o outro é as pessoas que têm que procurar, porque não têm outra opção se não procurar. Portanto, pergunta aberta, gostava que os três senhores que pudessem, por favor, comentar, para fecharmos esta interessantíssima, na minha opinião, obviamente, sessão. Vamos variar aqui um bocadinho. José, podemos começar? Eu acho que independentemente do estado em que eu estou, se com trabalho ou sem trabalho, prefiro isso à designação emprego. Se com trabalho ou sem trabalho, acho que há características que nós temos que agarrar e talvez preocupar-nos com nesta fase crítica e que passam muito pela verdade, pela humildade e pela capacidade de nos liderarmos a nós próprios para liderar os outros. Eu acho que é muito difícil atravessar um período de crise sem que nós sejamos absolutamente verdadeiros, sem que nós sejamos absolutamente humildes e consigamos aprender e extrair lições deste período que estamos a passar, qualquer que seja o estado em que estejamos, com emprego ou sem emprego. E deixo uma nota aqui, eu acho sempre uma pergunta que eu vou fazendo quase resposta ato contínuo, que as pessoas perguntam muitas vezes, e na função de professor, se está à altura ou não para entrar em formação. E eu costumo dizer que já vivi, portanto, quatro crises grandes passadas e as alturas de formação, enquanto nada se passa lá fora, ou quase nada se passa lá fora, são estas. São as da crise. Não são contrariamente àquilo que as pessoas possam pensar quando o mercado está pujante. Porque nessa altura queremos agarrar outras oportunidades e despender energia noutras coisas. E eu acho que as pessoas fazem uma certa confusão entre os bons momentos para entrar em formação. E se há a altura em que nós podemos crescer, visitar o eu, sentir, aprender a utilidade daquilo que temos para os outros, são estes momentos. E estes momentos fazem-se também de formação.
Muito obrigado, não posso deixar de subscrever. David, reflexão final para quem nos ouve. Tenho muita dificuldade de conseguir ser muito, vou dizer, muito conciso quando neste tema. De uma forma, eu acredito mesmo que nós não devemos reprimir os nossos interesses. De alguma forma, aquilo que o José Crespo Carvalho estava a falar em relação à verdade, à procura da verdade, eu formulo-a de uma forma talvez mais básica e menos profunda, mas é os interesses. O ser humano tem, e nós temos todos, e vocês todos que estão aqui à volta desta mesa virtual, têm seguramente interesses absolutamente extraordinários que nós não devemos reprimir. E se calhar o Ricardo, na sua capacidade de analisar o perfil, as competências, os skills das pessoas com quem foi se cruzando ao longo da vida, foi sempre identificando, atrevo-me a dizer, esta diversidade. Desta diversidade não é desfocagem e, portanto, o momento, esteja eu com trabalho ou sem trabalho, e vou adotar a partir de agora a questão mais do que do emprego, eu não posso baixar os braços em relação àquilo que são os meus próprios interesses. É porque é um bocadinho como ao perfume, muitas vezes nós temos-lo e não o sentimos, mas quem se aproxima de nós sente-o. E, portanto, esta ideia de eu não reprimir os interesses e aproveitar todas as oportunidades para levar às últimas consequências coisas em que há uma definição. Eu tive a felicidade de me cruzar, dizer-vos isto porque acredito e ajuda-me todos os dias, com o Jane Deepak, que foi Dean de Kellogg e depois de Fontainebleau e depois foi para, penso eu, estar na Tailândia neste momento, se ainda não se reformou. E ele disse-me, se vocês algum dia quiserem passar uma mensagem, se quiserem ensinar, se quiserem ser professores, se quiserem ser líderes, vocês, e se quiserem ser seguidos, ouvidos, vocês só têm que fazer uma coisa, criar interesse. Porquê? Porque a partir do momento nós temos interesses extraordinários, só temos que despoletar o interesse nas pessoas, porque depois nós temos uma capacidade extraordinária de os desenvolver. E portanto é isso. Eu diria que por isso é que aprender, ler, ter interesses na vida deve ser uma coisa militante todos os dias. E isso faz de nós pessoas mais bem preparadas, mais interessantes, que captam mais a atenção também daqueles com os quais temos de interagir e seguramente influenciar a nossa performance. E, portanto, é a tal questão da filosofia novamente. As disciplinas que nós julgávamos arredadas, dizer assim, porquê é que eu agora tenho que estudar História da Arte? Eu, que sou contabilista, vai estudar História da Arte, leva isso até às últimas consequências. Seguramente que te vai fazer de ti um melhor profissional. E é essa forma de ver o mundo que me parece a mim poder ser uma resposta. Que não nos falte o trabalho no final do dia também. David, mas é interessante, estava a ocorrer-me aqui um pequeno aforismo que é, se nós perdermos a vida em torno de coisas com pouco interesse para nós próprios, provavelmente transformamos-nos em seres com pouco interesse para os outros. Enfim, é apenas uma pequena brincadeira de palavras. Muito obrigado. Ricardo, last but not the least, como dizem os nossos queridos amigos do Brexit, com ou sem, diz-nos lá. Bem, em primeiro lugar, gostei imenso de partilhar este painel, quer o José, quer o David, são verdadeiras inspirações e, portanto, acho que é sempre bom para todos nós podermos ouvi-los. E eu completava um pouco aquilo que quer o José, quer o David disseram agora em relação ao self, em relação ao criar interesse, e acho que há uma coisa super importante que as pessoas, para ser muito prática, acho que era também o teu objetivo, que as pessoas têm que perceber dentro de uma organização, quando estão dentro de uma organização, e mesmo não estando dentro de uma organização, como é que depois chegam lá. Tem a ver com o tema da relevância. Nós temos de nos tornar relevantes nas organizações, porque se não formos relevantes para a organização, para a equipe onde estamos, ou para o mercado de trabalho que queremos entrar ou voltar a entrar, se não tivermos relevância, não vamos ser nem promovidos, nem distinguidos, nem contratados. Portanto, isto é uma coisa muito prática e como é que nós nos podemos tornar relevantes? Tem muito a ver com aquilo que já foi falado aqui, que é eu tenho que estar em constante formação, como disse o José muito bem, estas oportunidades, as pessoas muitas vezes nesta fase estarem
ou porque não estão a trabalhar, ou porque estão em fases de mudança e não sabem muito bem o que é que querem fazer, o que é perfeitamente normal as pessoas não saberem, até descobrir às vezes os seus verdadeiros interesses. É importante as pessoas então se calhar voltarem e terem uma oportunidade de voltar à escola e fazer informações e voltarem-se a inspirar, porque é ouvir pessoas como o José, como o David, que a pessoa também se inspira muitas vezes e segue depois um determinado caminho. E portanto é de facto uma oportunidade que pode existir aqui. E acho que só para terminar, acho que há uma coisa importante quando se fala muito desta questão do futuro do trabalho, como é que nós nos temos que posicionar, e eu receio um bocadinho mais ao longo desta questão da automação. Há uma coisa que as pessoas têm que saber, que é cada um de nós tem a sua proposta de valor, e a sua proposta de valor é única porque nós somos únicos. Quer dizer, não há ninguém que nos replique, não há ninguém. Com as nossas características, com as nossas competências, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de comunicar, nós somos únicos, e isso é super valioso, quer se queira, quer não. Agora, nós temos é que encontrar também o local, a empresa, a função que também faz e se ajusta à maneira como nós somos. E, portanto, isso às vezes é que obviamente é um trabalho que não é fácil, e como eu sempre disse, por exemplo, procurar um emprego é um emprego a full time, porque dá imenso trabalho, a pessoa tem que fazer desde esta parte de uma verdadeira introspeção para perceber quem é que eu sou, quais é que são as competências que eu tenho, quais é que são os hard skills que eu tenho, onde é que o mercado está à procura disto, como é que eu chego lá. Isto é um trabalho a full time, não é fácil. Os próximos tempos não vão ser fáceis a esse nível, porque de facto em algumas áreas a procura de talento continua e como se nada fosse, mas na maior parte da economia isso não vai acontecer. E portanto eu acho que há aqui uma mensagem que temos que deixar também de alguma forma positiva, e como dizia o David, cada um de nós tem o seu perfume e acho que temos que o espalhar um pouco por aí, portanto, para que também isso nos torne, lá está, relevantes e em alguns casos inesquecíveis para as organizações. Muito obrigado, Ricardo, como sempre. Estamos perante dois mestres, mas tu também estás a fazer o teu caminho e dizes umas coisas com muita relevância usando a tua expressão, por isso é que foste convidado para estar aqui. Obrigado. Bom, queria agradecer, muito obrigado, falando a sério, queria agradecer, vamos terminar, já passou 1h30, queria agradecer naturalmente, antes de mais, aos três ilustres oradores, ao José Crespo de Carvalho, ao David Lopes e ao Ricardo Gonçalves. É um tema difícil, é um tema que tem muitas facetas e como tal é muito difícil de conseguir captar ou colocar numa única perspectiva durante 60 ou 90 minutos. Podíamos estar aqui literalmente toda a noite a conversar, que haveria mais ângulos para abordar. Eu gostaria só de deixar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, se quisermos, para quem nos está a ouvir. Na Parside, como sabem, trabalhamos com gestão e aconselhamento de carreira exclusivamente, e é com satisfação que podemos dizer, tal como temos comunicado, que provavelmente este ano vai ser o melhor ano da nossa história, que registámos o melhor dia de sempre e a melhor semana de sempre. Isto não tem nenhum interesse do ponto de vista daquilo que são os nossos méritos ou os nossos créditos, não interessa nada. O que interessa é que o fizemos porque já depois da pandemia conseguimos um conjunto significativo de sucessos. Quer dizer que houve processos de recrutamento que foram criados ou gerados, geridos e concretizados nos 6 meses que medeiam de março até hoje. O que é que isto quer dizer? É mais difícil? É complicado? É. É impossível? Não, não é impossível. E, portanto, acho que é a minha obrigação passar esta mensagem a todos os que estão aqui à volta deste painel. Queria também agradecer a todos os que nos escutaram. Posso informar com grande gosto que tivemos praticamente, no máximo, 80 pessoas à volta desta sessão. Portanto, pessoalmente, é com grande satisfação que registro o interesse. Nós continuaremos, e já agora também aproveito para convidar quem quiser participar, que a partir do próximo mês e durante 6 meses voltaremos a ter sessões neste formato do Parside Executive Club, desta vez de uma forma um bocadinho diferente. Vamos convidar 6 casas de Executive Search que vão estar connosco em 6 sessões diferentes a conversar sobre
as suas leituras, as suas perspectivas e as suas recomendações relativamente ao mesmo tema. Mercado de emprego, mercado de trabalho, recrutamento, etc, etc. Estão desde já todos convidados, vamos continuar a fazer estas sessões de forma digital e em formato aberto para todos os que quiserem, independentemente de serem ou não serem clientes da nossa casa. Uma boa tarde para todos, saúde para todos e uma vez mais muito obrigado e um enfático agradecimento aos 3 senhores que nos honraram com a vossa presença e com a vossa sabedoria. Muito obrigado a todos. Obrigado.